Olá, que bom ter de volta aqui, aqui. Seja muito bem-vindo. Hoje eu trouxe uma receita super fácil, bastante saborosa e que vai fazer muito sucesso no seu almoço de Páscoa. Embora pareça um brigadeirão, este é o pudim de chocolate que vai fazer muito sucesso com as crianças e também os adultos. Então, se você já quer garantir as sobremesas do almoço de Páscoa, fique comigo e acompanhe o passo a passo. Em uma panela que possa ir ao fogo, eu comecei fazendo o caramelo. Para isso, adicionei 190 gramas de açúcar cristal, o equivalente a uma xícara de 200 ml. Em fogo médio, eu fui deixando derreter aos poucos. À medida que ia derretendo, eu ia acrescentando mais um pouquinho de açúcar, até completar aos 190 gramas. Se você preferir, pode colocar açúcar toda de uma vez também, não tem problema. Agora que quase todo o açúcar está derretido, eu mexi com a ajuda de uma espátula para verificar se ainda havia um pedaço de açúcar. Tudo pronto, terminou de derreter, eu acrescentei a água, que é metade da quantidade de açúcar. Então eu coloquei meia xícara de água, o equivalente a 100 ml. Fui colocando aos poucos, muito cuidado para não se queimar nesse momento, porque sobe um vapor muito quente. Com isso, ele vai fazer com que esse caramelo endureça um pouquinho, mas é o processo normal. E então é só esperar derreter novamente. Cuidado para não deixar muito tempo no fogo depois que ele derrete, para não ficar aquele gosto de queimado. E aqui, com a ajuda da espátula, eu fui mexendo devagar para ir soltando todo este caramelo até derreter. Olha só como fica, fui mexendo e ele foi derretendo. Lembrando que aqui o fogo está em temperatura média. E agora que ele já estava derretido, eu já conseguia ver o fundo da panela. Eu costumo passar assim na lateral para ver a consistência que ele está. Já está do jeito que eu gosto. Então apenas desliguei o fogo para poder virar no tabuleiro. O tabuleiro que eu usei é essa forma aqui, na verdade, né? Chamada forma suíça. É a forma que tem esse furo central. Ela tem 19 centímetros de diâmetro. Eu apenas virei no fundo e em seguida, com muito cuidado, porque tanto o caramelo quanto a forma estão bastante quentes, eu fui virando assim, passando na lateral. Se você preferir, pode fazer essa parte toda com auxílio de uma colher ou de uma espátula. Parte central não teve jeito, eu realmente tive que usar a espátula. E depois de fazer tudo isso, é só deixar esfriar este caramelo antes de colocar a emulsão. Neste caso, para que o processo fosse mais rápido, eu levei à geladeira para poder esfriar, enquanto eu batia a emulsão. Mas se você preferir, pode deixar em temperatura ambiente mesmo e depois fazer o creme para poder colocar. Para fazer o creme, que é o pudim de chocolate, eu coloquei 3 ovos, tudo em temperatura ambiente, uma caixinha de creme de leite, uma caixinha de 200 ml, uma caixinha de leite condensado, de 395 gramas. A mesma medida da caixinha de leite condensado, eu usei de leite, em torno de 300 ml. 3 colheres de sopa de leite em pó e uma xícara de chá de chocolate em pó. Aqui eu estou usando 50% cacau. Se você preferir, pode usar o Toddy ou Nescau, mas isso vai fazer com que o seu pudim fique mais doce. Agora é só tampar e bater muito bem tudo isso aqui. Enquanto isso, o caramelo já esfriou. Olha como ele está firme. Ele está macio ao toque do dedo, olha. Ele está macio, mas ele está firme. Ele não fica escorrendo na forma. Feito isso, eu virei o creme sobre a forma. Um detalhe muito importante que, enquanto eu estava batendo este creme, eu já deixei o meu forno pré-aquecendo a 180 graus e deixei também uma água fervendo para colocar em banho-maria. Se você quiser, pode colocar água em temperatura ambiente também, mas para que o processo fosse mais rápido, eu já preferi deixar esquentando. Então, forno 180 graus e a água esquentando também. Antes de levar em banho-maria, eu coloquei o papel alumínio. Lembrando que quando você vai aquecer um alimento, quando você vai cozinhar, quando você vai assar, com o auxílio também do papel alumínio, é importante que este lado fique para dentro, o lado brilhoso para dentro, o lado fosco para fora. Isso vai fazer com que o processo de cozimento seja mais rápido. É importante vedar bem as laterais para que não entre água na sua forma. E agora coloca sobre um tabuleiro. Os meus tabuleiros estão ocupados, então eu utilizei essa daqui, que é a forma bailarine.
O importante é que a forma que está com o seu pudim, ele caiba na forma ou numa panela que você estiver usando e que de preferência ela ocupe pelo menos metade da sua forma de pudim. Então, eu coloquei a água que já estava fervendo. É aqui neste caso que eu disse que, se você preferir, pode utilizar uma água em temperatura ambiente. Assim, evita muito risco de você ser queimado ao transportá-lo para o forno. Mas para adiantar, eu usei uma água fervendo e adicionei um pouco de vinagre para evitar o escurecimento da minha forma. Lembrando também que a água não pode estar no limite da forma, porque quando ferve ela borbulha e sobe. Então coloca de 1/3 à metade da forma apenas. Agora é só levar para o forno para assar por 180 graus por mais ou menos 30, 40 minutos. Vai depender do forno de cada um. O fato é que quando espetar um palito ou uma faca, ele saia limpo. Eu havia verificado e vou mostrar a vocês que a faca saiu praticamente limpa. E aí, então, eu deixei este pudim esfriar, tampadinho mesmo, esfriar em temperatura ambiente para depois levá-lo à geladeira. E aqui veja a importância do vinagre para que a forma não escureça. Fica naquela marca da água, né? Você pode usar também gotas de limão, de laranja, também vai dar super certo. Depois que meu pudim esfriou, eu levei à geladeira para refrigerar de um dia para o outro. Mas você pode deixá-lo na geladeira por no mínimo 4 horas. Jamais desenforme o seu pudim quente, porque ele não vai ter estrutura para ficar na forma correta. Antes de desenformá-lo, eu passei uma faca nas laterais, tanto aqui na parte externa do pudim, quanto na parte que fica o cone, essa parte central. Em seguida eu dei uma chacoalhada para ver se estava tudo solto, então já estava pronto para colocar na travessa. Caso o seu ainda assim não esteja solto, você pode esquentar o fundo do tabuleiro na boca do fogão mesmo. Aí ele vai derreter um pouquinho o caramelo, esquentando, então você vira que vai dar certo. Esperei alguns segundos e ele já desceu, começou a sair nas laterais o caramelo. Com muito cuidado é só levantar a forma, porque ela faz uma leve pressão, né, do ar, e ficou assim, prontinho. Na forma sobrou um pouco de caramelo, se você preferir pode esquentá-lo, derretendo e jogar sobre o seu pudim, mas para mim essa quantidade aqui já é suficiente. E agora fique com o brilho deste pudim. Olha isso, como reflete tudo que está à volta. Sem contar na estrutura que fica firme, mas ao mesmo tempo ao corte, ao paladar, fica super macio, muito leve. E aqui bem de pertinho para você ver, olha essa textura. Vale a pena você experimentar. Se você ainda não comeu um pudim de chocolate, experimente e dê preferência para um cacau 50%, que fica adoçado na medida certa. Se você gostou, deixa seu like e compartilhe bastante esse vídeo, pois ajuda muito no crescimento do canal. Na descrição eu vou deixar outra receita de pudim, aquele tradicional, com dicas valiosas para você fazer bem lisinho, sem aqueles furinhos, para não deixar com cheiro ou gosto de ovo e saber cozinhá-lo no ponto certinho para ficar uma textura bem macia e bem cozida. Eu te aguardo no próximo vídeo. Tchau!